Graça e paz, Igreja do Senhor. Motivo de alegria, mais uma vez estar reunido na presença de Deus para estar cultuando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Agradeço a Deus por esta oportunidade que tem nos concedido, a confiança do pastor Anderson, pastor Rogério. E nesta noite, Deus já está falando com a igreja e vai continuar falando conosco. Deus já tem falado por intermédio desses louvores maravilhosos que a orquestra tem ministrado nesta noite. E Deus vai continuar falando conosco. Estava ali sentado, confesso à igreja que eu tinha preparado uma outra palavra, mas o Espírito Santo falou comigo, você vai fazer o que eu quero. E eu estou aqui obedecendo a voz do Espírito Santo. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 34. Jesus anda por cima do mar. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o versículo 34. Os irmãos encontraram? Vamos fazer a leitura da palavra do bom Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, ele falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Deus seja louvado pela leitura da palavra. Os irmãos podem se assentar, glorificando a Deus e exaltando porque Ele está nesta casa. Quando eu estava ali sentado, o Senhor falou fortemente ao meu coração, quando os irmãos estavam louvando. E o Espírito falou ao meu coração que tem pessoas que estão aqui no nosso meio, passando por momentos de dificuldade, passando pela prova, passando pela luta. Mas o Espírito de Deus falou fortemente ao meu coração para profetizar nesta noite aqui. Se eu fosse pôr um título nesta palavra, eu colocaria: você vai passar. Olhe para o seu irmão e profetize na vida dele. Diga para ele: você vai passar. Glória a Deus. Quando nós olhamos para essa passagem bíblica, igreja, nós vemos que o Senhor tinha acabado de fazer o primeiro milagre da multiplicação dos pães. E ali, Ele queria passar para o outro lado, para a outra banda. E Ele fala com os seus discípulos, Ele dá uma ordem para os seus discípulos, para que eles viessem a entrar no barco, e que fossem adiante para outra banda, porque Ele ia se retirar para orar. E os discípulos entram naquele barco para obedecer a palavra do bom mestre. E diz a palavra do Senhor: enquanto os discípulos estão na navegação, o Senhor Jesus sobe até o monte
para estar em comunhão com o Pai, para estar na presença do Pai, para estar orando, para buscando a face do Pai, pedindo a direção, pedindo fortalecimento. E ali diz a palavra do Senhor, que ele subiu ao monte e os discípulos partiram para outra banda. Mas diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que enquanto o Senhor Jesus estava orando, enquanto o Senhor Jesus estava em comunhão com o Pai, quando os discípulos chegam no meio do lago ou do mar da Galileia, diz a palavra do Senhor que um vento forte, contrário, começou a soprar contra aquela navegação. E diz a palavra do Senhor que eles começaram a ficar assombrados, eles começaram a ficar com medo, eles começaram a lutar contra aquela dificuldade, contra aquele vento que estava soprando contra aquela embarcação. E ali dentro daquele barco havia homens experimentados na navegação, pois nós bem sabemos que Pedro, ele era um pescador. Pedro, Tiago, João, André, eles eram pescadores, eles eram profissionais da pesca, e ali eles estavam acostumados a passar por dificuldade nas suas navegações. Mas aquele vento a qual estava soprando contra aquela navegação naquele dia, era um vento, na verdade, naquela noite, porque a palavra do Senhor diz que na quarta vigília da noite, aleluia, diz a palavra do Senhor, que o Senhor começou a se dirigir para o meio do mar, onde aqueles discípulos estavam ali passando por aquela dificuldade, por aquela necessidade. Aleluia, deixa eu começar a profetizar aqui nesta noite. Ainda que os teus olhos não estejam contemplando, ainda que os teus ouvidos não estejam ouvindo, ainda que você não esteja sentindo, mas nessa noite o Senhor libera uma palavra para você, que Ele já vem de encontro à sua situação, Ele já vem de encontro à sua vida. Eu não sei aonde está soprando na sua casa, na sua família, aleluia, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida conjugal, mas o Senhor Jesus, Ele está se levantando para vir de encontro, aleluia, te socorrer, porque você vai passar por essa dificuldade, você vai passar por esta provação, você vai passar por esta luta. Sabe por quê? Porque você não está sozinha, você não está sozinho, e se você está com Deus, você vai passar pelas águas e você não vai submergir, você vai passar pelas águas e você não vai se afogar, você vai passar pelas águas e vai cantar do outro lado. Só o Senhor é Deus, porque aleluia, eu não ia conseguir passar, mas o meu Deus está comigo e me deu graça e me deu força para conseguir atingir o objetivo. Em torno da quarta vigília da noite, nós sabemos que para o judeu a noite começa às 18 horas e termina às 6 horas do outro dia. Das 6 às 6 são 12 horas, e os judeus dividem essas 12 horas por 4, e de 3 em 3 horas é a primeira vigília. Das 6 às 9 é a primeira vigília, e assim sucessivamente. E na quarta vigília da noite estava em torno de 3 da manhã, de 3 às 6 da manhã, da noite, da madrugada ali, aleluia. E que eu entendo com isso, meus irmãos, que às vezes nós estamos na escuridão, que às vezes os nossos olhos não conseguem enxergar da onde vai vir o nosso socorro, mas bem escreveu o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, mas de onde me virá o socorro? Talvez você olhe para a sua conta bancária e você não vê nada lá, e a sua conta não pode socorrer. Talvez você olhe para o vizinho do lado, mas ele está pior que você. Talvez você olhe para o vizinho da esquerda, ele também está pior que você. Talvez você vai pedir ajuda para o homem vira as costas para você, mas glorificado seja o nome santo do Senhor, porque a igreja não depende do homem, a igreja não depende do governo, a igreja não depende dessa terra, mas a igreja depende do céu, e é de lá que vai vir o meu socorro, e é de lá que vai vir o seu socorro. Se for preciso Deus manda pão lá de cima para vir sobre a sua cabeça. Se preciso for, Deus faz soprar o vento e Deus chega a mandar carne para você. Se preciso for, Deus dá ordem aos corvos
devo levar carne para você. Aleluia. Então glorifique e exalte o nome santo do Senhor, porque o socorro do Senhor vai chegar sobre a sua vida, vai chegar sobre a sua casa, vai chegar sobre você. E se eu fosse você, eu levantaria já a mão, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Você não está vendo nada, mas vai glorificando, crendo na providência que Deus tem preparado para a sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E Jesus ali, no final daquela noite terrível, a qual eles estavam com medo, e ali o vento soprando, e ali eles desesperados, a água entrando dentro do barco, e eles lutando, remando contra a maré, e eles lutando contra o vento, lutando contra as ondas, lutando contra o medo, lutando contra a incredulidade. Aleluia, nós estamos lutando, meus irmãos. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, hostes espirituais da maldade. Mas o Senhor nos deu uma arma que Ele é poderosa em guerra, para fazer o nosso gigante cair por terra. E a arma que o Senhor nos deu é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Você não está sozinha nessa luta, você não está sozinho nessa luta. Ainda que o inimigo se levante por um caminho, ele vai ter que fugir por 7, porque a presença do Deus, o grande eu sou, está sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus, o Ruach HaKodesh, está sobre a sua vida. E se Deus está com você, meu irmão, você não vai perder não. Você pode até, aleluia, sofrer, mas a palavra do Senhor diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não sei que gigante tem se levantado na tua vida para te afrontar, para te colocar medo, para tentar, aleluia, te intimidar, mas nesta noite o Senhor fala fortemente ao meu coração: eu vou usar os pequeninos para derrubar o grande, eu vou usar o Davizinho para derrubar o gigante. E Deus quer te usar nessa terra, meu irmão. Vai glorificando, vai exaltando o nome santo do Senhor, porque Deus nessa noite está liberando uma palavra de vitória para a minha vida, uma palavra de vitória para a sua vida. Então adore e glorifica, porque Ele está nessa casa. E os discípulos assustados no meio do mar, desesperados, o vento soprando contrário. E diz a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus, aleluia, tem um ditado popular aí fora, que Deus tarda, mas não falha. É uma mentira do diabo. Deus não tarda, nem Deus não falha. Mas eu quero te dizer que Deus chega na hora certa. Deus chega na hora certa. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele assim: não fique preocupada não, não fique preocupada não, porque a hora de Deus está chegando. Foram falar com, aleluia, Jesus quando estava nas bodas de Caná da Galileia, e foram falar com ele: Jesus, acabou o vinho. E ele disse assim: a minha hora ainda não é chegada, mas vai chegar a hora de Deus virar o seu cativeiro. Vai chegar a hora de Deus de Ele abrir a porta. Vai chegar a hora de Deus de você ouvir, aleluia, as boas novas da parte de Deus ao teu favor. Você pode aplaudir. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Levanta a tua cabeça, porque vai chegar a hora, meu irmão. Oh, aleluia, nós louvamos aqui nesta noite já. Pode uma mãe ainda que amamenta se esquecer do seu filho, mas o Senhor não vai desamparar a minha vida, não vai desamparar a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele tem marcado você na palma da mão dEle, e toda hora que Ele olha para a mão dEle, Ele vê o teu nome, Ele vê o meu nome. Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou. Ainda que o homem virou as costas para você, ainda que as pessoas olham para você e te julgam e falam: você não vai conseguir, você não vai chegar, mas você vai chegar do outro lado. Você vai chegar onde Deus determinou que você iria chegar. Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Gênesis a respeito de um jovem chamado José, ele teve um sonho e ele contou para os seus irmãos, e os seus irmãos ficaram enciumados por causa do sonho. Mas ele estava falando uma revelação de Deus na sua vida.
aleluia, os seus irmãos o invejaram e o venderam, e tentaram impedir para que aquele sonho viesse se concretizar na vida de José. Mas deixa eu te falar uma coisa: não adianta ter inveja, não adianta levantar calúnia, não adianta fazer trabalho no terreiro de Umbanda, não adianta matar galinha preta, não adianta. A vitória do Senhor é tua, e agindo Deus ninguém pode impedir. Agindo eu, diz o Senhor, quem vai impedir a minha obra na tua vida, na tua história e na tua família? Às vezes nós estamos em determinadas situações que nós não entendemos, que nós ficamos sem palavras, ficamos com uma interrogação na cabeça e não entendemos. Mas a palavra de Deus, ela diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Aleluia, você não está entendendo nada, mas o Senhor manda te dizer nesta noite que Ele está no controle, Ele está na direção. Então simplesmente vai glorificando, vai exaltando o nome santo do Senhor, porque o teu Deus é que está indo na tua frente. A palavra de Deus diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, estava no deserto, o Senhor o guiava, aleluia, com uma coluna de nuvem de dia, e de noite uma coluna de fogo. E quando a coluna se movimentava, o povo tinha que se movimentar, mas quando ela parava, o povo tinha que parar. Talvez você está parado por determinado momento, mas se prepara aí, meu irmão, que daqui a pouco você vai começar a marchar, e vai marchar rumo à terra prometida, a terra que mana leite e mel. E a terra que mana leite e mel na minha vida e na sua vida é aquilo que Ele te prometeu, é aquilo que Ele te falou. Se Ele falou que vai salvar a sua família, meu irmão, antes de aleluia, de Ele voltar, Ele vai fazer a obra. Se Ele falou que vai fazer, meu irmão, descansa, porque Ele vai fazer. Olhe para o seu irmão que está do lado e diga para ele: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Aquieta o seu coração, meu irmão. Fica tranquilo, fica tranquila, porque muitas vezes nós falamos que confiamos em Deus, mas o nosso coração está assim, ó, batendo rápido, batendo forte. Mas fica tranquilo, meu irmão, fica tranquila, minha irmã. Vai dando glória, vai dando aleluia, vai adorando, vai bendizendo. Ainda que chegou a má notícia, aleluia, o Jairo recebeu a má notícia que a sua filha tinha morrido, mas o Senhor disse para ele assim: fica calma aí, crê somente que você vai ver a glória de Deus, crê somente que hoje eu vou fazer um milagre dentro da tua casa, crê somente que aquilo que está morto dentro da tua casa eu vou ressuscitar, porque eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, aleluia, viverá. E nesta noite o Senhor manda eu profetizar: aquilo que está morto na sua vida, o Senhor está ressuscitando hoje, o Senhor está levantando hoje. Aquilo que está parado, alabassuri cantarabachai, eu vejo quando anjos descendo e as águas sendo movimentadas. Aquilo que deseja o teu coração vai acontecer, porque Deus está falando nessa casa. Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui, meu irmão. Feche os seus olhos, meu irmão. O Espírito Santo de Deus está aqui, meu irmão. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas a presença dele aqui é forte, meu irmão. Abra o teu coração, meu irmão. Vai dando glória, vai adorando, vai bendizendo, meu irmão. Não deixe a luta, aleluia, calar os teus lábios. Não deixe o problema te impedir de glorificar. Não deixe o problema te impedir de adorar, meu irmão. Nós saímos do nosso lar nesta noite para adorar e para glorificar o nome do nosso Deus. Nós não estamos num cinema para assistir, nós não estamos num campo de futebol para assistir, mas nós viemos aqui prestar culto de adoração e de louvor juntamente com os anjos. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda essa casa está cheia da sua glória. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor.
Você está entendendo o que Deus está falando aqui nesta noite, meu irmão? Você vai passar, você vai passar, você vai passar. Talvez o adversário está falando para você não tem mais jeito. Talvez o adversário está falando para você, como já falou para mim, arranca a sua própria vida, porque para você não tem mais jeito. Mas o Senhor manda te dizer nesta noite: eu dou jeito aonde o homem fala que não dá jeito. Eu sou Deus que saro, eu sou Deus que levanto, eu sou Deus que abre o mar vermelho, eu sou Deus que tiro água da rocha, eu sou Deus que faço milagre na tua história e na tua vida. Eu sou Deus de milagre. Glorifique e adore o meu nome, porque eu estou nessa casa e estou esperando o teu glória, estou esperando o teu aleluia. Levante a sua mão e adore a Ele. Esse é o nosso Deus, o Deus do impossível. E quando nós começamos a olhar para a luta, e quando nós começamos a olhar para o vento, e quando nós começamos a olhar para a necessidade, para a dificuldade, a nossa fé começa a diminuir. Foi por isso que o escritor aos Hebreus disse: aleluia, olhai para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, meu irmão. Olhe para Jesus, minha irmã, porque é Ele que vai fazer o milagre. É Ele que vai fazer a sua história mudar. É Ele que vai te levantar no ministério. É Ele que vai levantar você com os dons. É Ele que vai levantar você com a autoridade e poder para os demônios baterem em retirada. É Ele que vai levantar com você na unção, na força, na autoridade do Espírito Santo, para orar pelos enfermos e enfermos ser curado. É Ele que vai te usar nessa terra para pregar as boas novas do reino, e aqueles que estão perdidos se achegarem às presenças do Mestre. E Deus escolheu você, e Deus escolheu você, e Deus chamou você. Deixa Deus te usar, meu irmão. Abre a tua boca, porque Ele vai encher dos seus mistérios. Abre a tua boca, porque Ele vai colocar uma palavra nova, uma palavra diferenciada. E esta palavra não vem de você não, esta palavra vem do céu, e Deus quer te usar nessa terra. Aleluia. Ori canta labassuriandarabassou. Ele está aqui presente nesta noite. Ele está passeando no nosso meio. E aqueles que são espirituais já estão falando em mistério, já estão glorificando, já estão adorando. Meu irmão, vai adorando a Deus, meu irmão, porque o culto não é para mim não. Eu não estou aqui para se aparecer não, mas eu estou aqui para juntamente contigo adorar o bom Deus, o Deus que é dono desta igreja, o Deus que me chamou, o Deus que te chamou, o Deus que me escolheu, Deus que te escolheu. Deus já deu tanto livramento para você, Deus já deu tanto vitória para você, e não é agora que Ele vai te deixar na mão. Você vai passar, vai passar. Eu não sei se você está passando pelo deserto, eu não sei se você está passando no meio do mar e o mar está, aleluia, soprando o contrário. Eu não sei se você está diante das muralhas de Jericó. Eu não sei se você está diante do gigante, mas que você vai passar, você vai passar. Eu não sei se você está diante do Jordão, mas que você vai passar, você vai passar. A Bíblia diz que Eliseu passou junto com Elias pelo rio Jordão, e a palavra de Deus diz que o Senhor tomou Elias para si com a carruagem de fogo e levou ele para si. E agora Eliseu precisava voltar, e o manto de Eliseu caiu, e ele pegou o manto de Eliseu, e agora ele precisava atravessar o Jordão, e creio eu que ele coçou a cabeça: e agora como que eu vou fazer? Não tem ponte, não sei nadar. Ele pegou a capa que caiu do céu e bateu no Jordão e falou assim: onde está o Deus de Elias? E você conhece a história. O Deus de Elias também abriu o rio Jordão para Eliseu passar, e Ele vai abrir para você passar, meu irmão. Ele vai abrir a porta, Ele vai abrir o mar, Ele vai, aleluia, derrubar, aleluia, aquilo que está se levantando contra a sua vida, porque Ele prometeu, e Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus está escrito: eu velo pela minha palavra para se cumprir, e ela também se cumprirá sobre a sua vida. Certa feita eu escutei uma história de um pastor
E muito me chamou a atenção. Porque um homem, ele foi preso injustamente. Ele não tinha feito crime, mas colocaram ele como o autor do crime. E ele foi preso. E ele ali estava esperando o julgamento. E ali ele foi para a júri popular. E no júri popular, ele estava lá. Só que ele estava buscando a Deus antes de ser julgado. E Deus tinha falado com ele que Deus ia tirar ele daquela situação. E ele chegou diante do juiz, ele falou: hoje eu saio da cadeia porque eu não fiz nada, e Deus falou comigo que ele vai tirar eu dessa situação. E o juiz olhou para ele e disse assim para ele: Deus falou contigo e falou que você vai sair? Ele falou: falou. E ali eles começaram o julgamento, e no júri popular deu um empate. E o juiz que ia definir a sentença daquele homem, e o juiz olhou para aquele homem e disse assim: eu vou colocar 2 papelzinhos, um absolvido e o outro culpado, e o que você pegar vai tirar na sorte. Só que o juiz olhou para aqueles que estavam do seu lado e disse: eu quero ver ele sair dessa hoje. Sabe o que o juiz fez? Escreveu nos 2 papelzinhos: culpado. E falou: vai, pega aí. Ele pegou lá, o que ele tirou? O que ele tirou, igreja? Culpado. Só tinha 2 papéis escrito culpado. E o juiz pensando: vamos ver se o Deus dele é Deus mesmo. Vamos ver se o Deus dele vai tirar ele dessa. Mas Deus tinha prometido que ia tirar ele daquela situação. Olha como Deus é sábio e dá sabedoria. E aquele homem que estava no julgamento olhou para o juiz e disse assim: eu nem quero ver o que está escrito nesse papel. Se for condenado, eu vou comer a minha condenação. Se for absolvido, eu vou comer a minha absolvição. E comeu o papel. E olhou para o juiz e disse: abre o seu. E quando ele abriu o dele, estava escrito culpado. Então quer dizer que o dele era? Deus falou que ia tirar ele daquela situação e tirou, meu irmão. Ainda que o homem tente impedir o agir e o trabalhar de Deus na sua vida, Ele vai criar um caminho aonde não tem caminho. Você vai passar. Vai passar. Vai passar. E diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que o vento começou a soprar, e os discípulos estavam apavorados, e Jesus vem andando por cima das águas, e de repente no meio daquela escuridão eles veem o mestre andando sobre as águas, e eles estavam apavorados e com medo, e eles começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. A situação, em vez de melhorar, está piorando, porque agora nós estamos vendo até fantasma. Tem gente que começa a ver coisa onde não tem. Quando ele está com medo, ele não consegue fazer coisas fáceis. Você já tentou abrir sua porta da sua casa com medo? Você não consegue abrir, você faz aquilo todo dia, mas o medo não te deixa abrir a porta. O medo não deixa você fazer coisas simples. E o Espírito Santo de Deus está falando comigo aqui, que tem pessoas que entraram aqui que estão com medo no seu coração e não sabem nem de que é. Mas é uma perturbação do inferno que veio sobre a sua vida, e nesta noite ela vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele não coloca medo no coração de ninguém. Jesus, Ele coloca esperança, Ele coloca alegria, Ele coloca paz. E é isso que Ele vai colocar sobre a sua vida nesta noite. E eles começaram a ficar com medo. E o Senhor liberou uma palavra para aqueles discípulos naquele momento. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Tem de bom ânimo, você não está sozinho, você não está sozinho, eu estou do seu lado, não temas, não fique com medo, não fique com medo do vento, não fique com medo das ondas,
Não fique com medo do que estão falando de você, não fique com medo do que estão pensando de você. O que importa é o que o papai sabe que está dentro do teu coração. As pessoas olham para você, às vezes não te entendem, não te compreendem. Como que esse homem aí está glorificando? Como que esse homem aí está clamando? Como esse homem aí está cantando? Como ele está pregando? Meu irmão, é graça de Deus, meu irmão. É quando você está fraco, que é aí que você está forte. Porque você sabe que não depende das suas forças, mas depende da força de Deus. Não temas, sou eu, tem de bom ânimo, porque o Senhor está falando por intermédio da sua palavra, que Deus está se aproximando de você. Aleluia, a palavra de Deus diz: chegai-vos pois a Deus, e Deus chegará a vós. Por isso, se você veio aqui nesta noite, meu irmão, enquanto você deu um passinho para Deus, Deus já deu 1000 passos para você, meu irmão. Porque Ele estava desejoso, assim como o pai estava esperando o filho pródigo. Antes de o filho chegar na casa, o pai já saiu da casa e abraçou, e beijou o pai, e trocou as vestes, colocou anel no dedo, e colocou a sandália no pé. Deus tem coisa nova para você nessa noite, meu irmão. Então tome posse daquilo que Deus tem falado por intermédio dessa palavra. E diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que Pedro respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E o Senhor disse: vem, Pedro. E Pedro atendeu ao chamado do mestre. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e pergunta para ele: você está atendendo ao chamado do mestre? Tem hora que Deus te chama na madrugada, aí você vira para o outro lado e vai dormir. Não está atendendo o chamado do mestre. Tem hora que Deus está te chamando para ir para a montanha, mas você fala: não, desse negócio aí não. Deus ouve também aqui na minha casa. Tem hora que Deus está te chamando para o jejum. Está atendendo o chamado do mestre, meu irmão? Tem hora que Deus está te chamando para vir aprender da palavra. Você está atendendo o chamado do mestre? Aleluia. Mas Pedro, quando ouviu o chamado do mestre, ele saiu do barco. E quando você atende o chamado do mestre, você começa a viver o sobrenatural de Deus. Enquanto você não atende o chamado do mestre, você é uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa. A palavra de Deus diz que Isaías teve uma visão, e ele viu ali os anjos adorando a Deus: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E depois mais para frente: a quem eu vou enviar? Ele envia-me a mim, Senhor. Isaías atendeu o chamado do mestre e começou a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. E deixa eu te falar uma coisa nesta noite. Ainda você não entrou, aleluia, no sobrenatural, porque você ainda está com medo e não está atendendo o chamado do mestre. Você está com medo. E Deus não tem nada com crente medroso e com crente tímido. Você vê lá a história de Gideão. Tinha 32.000 homens ali. E Deus falou para Gideão: é muita gente, vou fazer a peneira. Deus soprou, só ficou 300, mas 300, aleluia, que vence, 300 que luta, 300 que não tem medo, 300 que atende o chamado do mestre. E Deus nesta noite está te chamando para você ter um compromisso maior com Deus. A palavra de Deus diz que Deus levantou o profeta Elias e disse para o povo: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu; se é Baal, serviu. E ele fez uma prova com Deus: o Deus que respondeu com fogo, esse que é Deus. E aleluia, Deus mandou fogo sobre o sacrifício, e aqueles endemoniados, aqueles profetas do Baal foram envergonhados. E nesta noite o Senhor está te chamando para que você saia de cima do muro e tenha um compromisso maior com Deus, porque Ele tem o sobrenatural para realizar na sua vida, para realizar na sua história, para realizar nos seus, aleluia, no seu ministério. O Senhor tem o sobrenatural para realizar na sua vida. E Pedro atendeu o chamado do mestre, e ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Muitos também atendem ao chamado do mestre, mas quando eles começam a andar no sobrenatural,
Eles começam a olhar para o lado, começam a olhar para o vento, começam a olhar para a luta, começam a olhar para o deserto, começam a olhar para um monte de coisa. Aí o que acontece? Começa a naufragar na fé. E quando Pedro começa a naufragar na fé, quando Pedro começa a afundar ali naquele lago, naquele mar da Galileia, ele clamou: Senhor, salva-me! Tem gente que fala que não sabe orar, mas na hora que você passa o perigo, você aprende a orar na hora. É melhor aprender enquanto está na boa, meu irmão, que entrar na luta, entrar na prova e ter que começar a gritar: Senhor, socorro! Você sabe orar, olha para o seu irmão e fala assim: começa a orar porque você sabe orar, meu irmão. E o Senhor viu e atendeu o chamado de Pedro. Jesus foi socorrer a Pedro, estendeu a mão para Pedro, e ele recebeu a palavra que eu não queria receber: homem de pouca fé. Crente bully, né? Homem de pouca fé, homem de pequena fé, por que duvidaste? Muitas vezes Deus fala conosco e muitas vezes nós duvidamos, né, meu irmão? Muitas vezes nós somos Tomé, só acredito se eu ver. Mas o Senhor Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E se tem gente aqui que não vê, mas crê, vai dando glória a Deus, porque você vai ver a sua vitória, você vai ver o seu livramento, você vai ver o agir de Deus, você vai ver o trabalhar de Deus, ainda que você não esteja vendo nada, mas você vai ver, aleluia, a obra final que Deus está fazendo, que Deus está realizando. E quando estiver pronta, Ele vai te entregar nas tuas mãos. O nosso Deus é um Deus que entrega a obra completa. Nós somos obras inacabadas. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para nos aperfeiçoar a cada dia, até completar a obra que Ele começou na minha vida, que Ele começou na sua vida, que Ele começou na sua família, que Ele começou na sua história. Deus vai terminar a obra, meu irmão. Deus não deixa nada pela metade. E diz a palavra do Senhor que Pedro foi tirado daquela situação, e Jesus pegou nas mãos de Pedro, entrou para dentro do barco, e o vento cessou, e o vento parou. E nesta noite eu te convido para ficar de pé, para fazer uma oração junto contigo. Meu tempo já foi, minha hora já foi. E você vai passar, meu irmão. Vai passar. Ainda que muitos pensam que você vai morrer, aleluia. Jesus disse ali para os mensageiros de Marta e Maria: esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o meu nome seja glorificado nela. Esta luta que você está passando não é para a sua vergonha, mas é para o seu elevo espiritual. Esta luta que você está passando, ela tem cara de luta, né? Senhora, é luta mesmo, é prova mesmo. Mas você não está conseguindo enxergar pelos olhos da fé que por trás dessa luta tem uma grande vitória da parte de Deus para acontecer na sua vida. Quanto maior é a luta, quanto maior a dificuldade, maior é a glória de Deus revelada na nossa vida e na nossa história. E eu vou profetizar agora: essa luta vai virar testemunho. Este problema vai entrar para o seu currículo. Quando o gigante se levantou e Davi se apresentou, quando o leão foi pegar a ovelha, ele falou: mas não é uma luta eu cuidando das minhas ovelhas, esse leão vem querer arrebatar essa ovelha de mim? Ele foi lá e matou o leão. Mas não é a luta, não é a prova mesmo, agora vem o urso. Ele foi lá e matou o urso. Só que mal sabia ele que Deus já estava fazendo aquelas coisas acontecer na vida dele, porque ele iria, pastor Anderson, colocar no seu currículo, e quando ele fosse guerrear com o gigante,
Aleluia, Deus já sabia de tudo. Saul ia olhar para ele e falou: mas você é muito pequeno, você é inexperiente, você não vai conseguir. Mas deixa eu te falar uma coisa, rei Saul. Eu já matei o urso, eu já matei o leão, está aqui no meu currículo. E eu também vou matar esse incircunciso. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite, meu irmão? Esta luta, estas provas, ela vai entrar para o seu currículo, ela vai virar testemunho. E por onde você passar, você vai falar daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Deus fez na sua história. E aquele que está passando pela mesma luta, pela mesma prova, vai nascer a esperança, vai acrescentar a fé no coração dele. E ele vai olhar para você e vai dizer: se você conseguiu, eu também vou conseguir. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Se eu tiver a fé que você tem, eu também vou alcançar a vitória da parte de Deus. Feche seus olhos. Fale com Deus. Meu Deus e meu Pai, nesta noite ministramos a Tua palavra. E tenho certeza, Senhor, que vidas estão sendo abençoadas aqui neste lugar. Que situações estão sendo modificadas. Oh, meu Deus, dá força para este irmão, dá força para esta irmã, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor vai dar a vitória. Nós sabemos que o testemunho será contado aqui nesta casa, aqui neste altar, aqui nesta tribuna. Deus de poder, que ele comece a ver, que ele comece a ouvir, e que ele comece a sentir, Senhor, que ele vai chegar aonde o Senhor determinou que ele vai chegar. Que ele vai passar e vai cantar o hino da sua vitória. Assim como o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, nós também cremos neste Deus que dá, aleluia, vitória, que faz o sobrenatural para aqueles que creem, para aqueles que atendem o seu chamado, para aqueles que entendem a tua palavra. E nesta noite, Senhor, eu creio que a tua igreja está saindo daqui debaixo da bênção e da vitória do Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, aceitam a paz do Senhor Jesus? Quantos estão felizes pela palavra de Deus? Só acho muito importante fazer um grande alerta aos irmãos. Se alguém um dia estiver passando uma grande dificuldade, ou na frente de um juiz, não pense que a melhor solução é engolir um pedaço de papel. Toma muito cuidado. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos pedir a Deus para que nos dê uma semana de paz, que é o mais importante para nós durante essa semana. Amém? Curve a sua cabeça. Pai querido e eterno, nós queremos, ó Pai querido, te agradecer muito nesta noite, por quanto o Senhor tem falado conosco através da tua palavra. Tem nos dado alimento para o sustento das nossas vidas. Pedimos agora, Senhor, que a tua luz resplandeça sobre cada um dos teus filhos que aqui estão. Senhor, e que a tua paz venha de encontro, Senhor, a cada vida, a cada família, Senhor. Sabemos que o mais importante para o nosso lar, nossa família, é a tua paz sobre a nossa casa, Senhor. Por isso nós te pedimos, repousa a tua paz sobre o lar e a família de cada um dos teus, repreendendo o devorador, repreendendo, Senhor, todo o espírito contrário, desfazendo todo o laço, Senhor, toda a armadilha, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, para que tão somente a tua luz venha resplandecer sobre cada um dos teus filhos que aqui adentraram por essas portas nesta noite. Pedimos, ó Pai, cada um dos teus, onde colocar os pés durante essa semana, onde colocar essas mãos durante esses dias, ó Pai, colocar suas mãos, por onde passarem, onde estiverem, ali resplandeça a tua luz sobre cada um dos teus filhos, ó Pai, e também sobre as suas filhas. Dá-nos então, Pai, uma semana de bênção na tua santa presença, nos guardando e nos livrando de tudo aquilo que não provém de ti. É o que nós te pedimos, te agradecemos, cremos, tomamos posse e sabemos que o Senhor vai nos ajudar a atravessar a tempestade, vai nos ajudar a passar, Pai, pelos problemas e pelas dificuldades, em nome de Jesus.
resplandeça, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a santa comunhão do Espírito Santo esteja com cada um dos teus, em nome de Jesus. Todos digam: que Deus te abençoe, em nome de Jesus.